Voyage. Esse vídeo eu vou colocar o link na montagem. Tem dois aviões vindo aí. Gente. E vão passar em lados diferentes os dois. Eu queria falar uma coisa aqui. Que hoje de madrugada eu postei um vídeo de madrugada do nada. Só que aquele vídeo eu já tinha postado ontem, só que tava em privado. Por quê? Porque ontem eu ia colocar no Reddit lá. Eu tenho no Reddit, depois o link do meu perfil no Reddit lá. Falando da Globo lá, que a Globo fica lacrando lá. Lembra que eu falei da moto lá, não sei o que. Aí eu gravei um trecho daquele negócio lá que tem no YouTube, aquilo lá. E só que eu não queria postar, só queria gravar um trecho e postar no Reddit. Então só que no Reddit eu não consegui colocar, eu não consegui baixar não consegui, eu gravei a tela e só que no Reddit eu não consegui colocar porque não tem como postar gravações de tela no Reddit. Então eu tive que postar a gravação no YouTube para depois baixar, só que eu coloquei em privado. Só que depois eu paguei a gravação e depois que eu lembrei que eu tinha esquecido de postar o segundo vídeo, velho. O segundo vídeo que eu fiz ontem, eu esqueci de postar. Só ontem, umas 11 da noite, por aí, 10 e pouca da noite, que eu lembrei de postar aquele vídeo. Aí então já tinha, só que o outro vídeo que eu fiz lá da Globo lá no coisa eu coloquei em privado. Então esse vídeo que eu postei, o segundo vídeo que eu fiz ontem lá na rua, também estava em privado quando eu coloquei ele. Só ontem de madrugada hoje de madrugada que eu percebi. E o outro vídeo que eu ia postar hoje também, quase que eu não percebo. Se não tivesse olhado ali a descrição pra colocar ali o episódio do Chaves que passou hoje, eu não ia ver. Se não tivesse olhado, se não tivesse colocado na descrição ali os episódios do Chaves que passou hoje, eu não ia ver que tava privado o vídeo. Hoje passou 2 episódios da Beat Richards hoje. E hoje, velho, aquele vídeo que eu postei foi o primeiro vídeo que eu fiz no Trevo, lá no Trevo, onde eu vou sempre, desde quando a gente voltou de Salvador. Não foi o primeiro vídeo, assim, mas foi o primeiro publicado, né? Porque os outros que eu fiz antes estavam em privado. E tem mais vídeos ainda que estão no HD lá do computador que eu ainda não postei. Tem que postar esses vídeos. E tem muito mais, velho. E hoje, coincidentemente, também faz um ano que o Silvio Santos morreu, velho. Eu lembrei disso, aliás, eu até tinha esquecido de postar o vídeo que eu fiz, eu só lembrei porque eu vi ali na televisão um coraçãozinho lá em cima, no SBT, o mesmo que apareceu quando o Silvio Santos morreu. Aí eu lembrei que o Silvio Santos tinha morrido e por causa disso eu lembrei também que hoje faz 3 anos que eu postei aquele vídeo, eu ia postar hoje aquele vídeo. Eu ia deixar pra postar hoje e eu esqueci, se não fosse coisa do Silvio Santos eu não ia ver. Então vamos pro assunto de hoje, velho, cadê os aviões? Vai passar um lá, é bom que apareça esse avião, velho. E outro lá, indo pra lá. O que tá indo pra lá vai demorar mais de aparecer, ele tá mais longe. Então o primeiro que vai passar vai ser o que vai passar pra lá. E ainda tem fumaça. Essa fumaça, velho, tá mais fraca hoje. Essas musiquinhas, né? Ó a fumaça ali embaixo da nuvem, dá pra ver ali, ó, a fumaça formando. Se não fosse o coisa do Chaves, eu ia postar esse vídeo em privado também, o que eu postei hoje. Que eu fiz lá do aniversário do vídeo lá. Se não tivesse olhado a descrição ali pra colocar o episódio do Chaves, não ia ver que tava em privado. Eu esqueci mesmo de postar a segunda parte ontem, velho. Engraçado que eu fiz o vídeo lá da Globo, eu postei no YouTube, mesmo assim eu esqueci de postar a segunda parte. Só depois, do nada, que eu me lembrei só de postar a segunda parte, né? Eu gosto de postar o vídeo antes da meia-noite, velho. Eu gosto de publicar os vídeos no dia que eles são gravados. Eu tô esperando esse avião aparecer, velho. Ontem foi o último vídeo da temporada anterior. Pra quem não sabe, meus vídeos têm temporadas e elas são de acordo as épocas diferentes da minha vida. Algumas temporadas são intercaladas com outras, como por exemplo essa última mesmo. Essa temporada agora, ela começou antes da outra temporada acabar. É isso mesmo. Eu escolho as ordens das temporadas do canal. Tá, mas cadê o avião, velho? Tem umas litras, mas é umas nuvens cirro só ali. Porque não vai dizer que o avião não vai deixar construir, velho. Essa fumaça no céu, dá pra ver que tem fumaça ali, ó. Cadê essa aqui, ó?
Ontem tava mais forte, velho. Agora voltou para o nível 1 da fumaça. Ela tem 5 níveis, velho. Depois eu explico direito como é que é. Essa fumaça, velho, esse smog que falaram. Eu não gosto muito de chamar assim, velho, mas as pessoas chamam assim, smog. É fumaça no ar, né? Fumaça, poluição. E falaram que isso aí é... Essa poluição aí, ela, como eu tinha falado no vídeo, ela é mais comum no inverno, que eu ouvi falar ali no vídeo. Essa nuvem de fumaça, essas coisas assim no ar. Essa fumaça é mais comum no inverno. Aí falaram que tem um negócio chamado de inversão térmica, que acontece mais no inverno mesmo. Que por causa dessa, eu não sei explicar direito, mas por causa dessa inversão térmica que tem essa fumaça assim, essa fumaça fica no ar, as poluições, né? Essas fumaças são fumaças dos engenhos, né? Que saem a fumaça lá de vários engenhos e acumula no ar. E também tem as fumaças dos fogão a lenha também. Mas algumas vezes acontece de aparecer uma fumaça mais forte. Essas fumaças mais fortes eu acho que são das queimadas, velho. Só que até agora não teve queimada. Isso é bom. No outro vídeo, como eu falei ontem, velho, eu tinha confirmado que era mais no inverno. Eu não tinha confirmado. Eu tinha percebido que era mais no inverno que aparecia isso. E hoje eu pude confirmar no vídeo lá que eu olhei. Nos vídeos que eu olhei. Aí falaram do negócio lá de chuva ácida também, não sei o que. E o avião não apareceu. Então vou aproveitar essa brecha para falar aqui da fumaça aí, velho. Essa fumaça no céu, a poluição, velho, eu tinha percebido que era mais no outono e no inverno que aparecia, né? Que o outono e o inverno são a mesma coisa. E até ali a metadezinha da primavera aparecia essa fumaça ainda. Só que até 2020 acontecia isso. Só que em 2022, não, 2021, não sei o que aconteceu em 2021, que essa fumaça não apareceu. Teve uma vez só que apareceu, mas acho que foi das queimadas, né? Aí depois não apareceu. Em 2022 apareceu, mas foi em janeiro, em fevereiro que apareceu. Não sei porquê, velho. No verão. Aconteceu no verão, velho. Esse negócio. Não estranho isso, porque assim, como falaram mesmo, é no outono e no inverno que tem. Mas aconteceu no verão, velho. Mas no inverno de 2022 não apareceu, não. Só uma vez também que apareceu lá no dia que a rainha morreu. A rainha Elizabeth. Agora também hoje de manhã eu acordei, minha mãe tava falando com a fofa, eu tava olhando um vídeo de Patatas do Chaves, e quando eu acordei, vi um barulho de avião, devagar, um barulho devagar assim de avião, um teco-teco. Eu não sei, um barulho devagar assim, não sei se ele tava voando lá no alto, não sei. Lembra que uma vez lá no ano passado apareceu um avião lá no alto assim voando, quando estavam as nuvens lá de tempestade chegando? Pode ter sido a mesma coisa. Não sei o que eles têm na cabeça pra ficar voando alto assim. Um avião agrícola, né? Mas voltando ao assunto do vídeo, quer dizer, isso nem é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é os aviões lá, que não apareceram até agora. Pelo menos aquele lá não apareceu. O outro que vai passar lá tá mais... não, acho que aquele lá tá mais alto que passou pra lá. Não vi ele. Aquele carinha. Não vi ele, não. Vamos ver se o outro aparece. Eu acho que o outro nem vai aparecer. Mas olhando assim na direção contrária do sol é mais fácil de ver o avião quando ele não tem controle essas coisas. Mas com essa fumaça aí é mais difícil ver. Lá em 2016 mesmo eu percebi essa fumaça aí, só que eu não sabia que era fumaça. Aí os aviões ficavam mais fracos assim no céu. Não dá pra ver direito assim os controles. E às vezes nem dava pra ver. Caramba. Isso aí. Caramba, a Ivone tá ali. A Ivone é mãe do Lucas, que eu falei ontem do Lucas lá no... que tava no desfile lá. Ele trabalhava no Nicolini há pouco tempo, mas agora eu não vi mais ele lá. Uma vez ele foi com a gente lá no trevo, lá que a gente foi pra casa lá na escola, ele voltou com a gente lá de manhã, uma vez. Ele tava comendo uma maçã que eu lembro. Mas enfim, velho, essa fumaça no céu, velho, falaram que ela acontece mais no outono e no inverno. Só que não sei porque em 2021 e 2022 não apareceu no inverno só uma vez, em cada ano, só uma vez nos 2 anos que apareceu isso aí no inverno, velho. Aí em 2023, lá em julho de 2023, que voltou ao normal, voltou a aparecer essa fumaça. Ui, meu carro que não para mais, velho. Aí começou a aparecer essa fumaça de novo, velho. Eu fiquei feliz até, só que naquela época eu não sabia que era fumaça isso, não sabia que era poluição. Deixa ele, esse gato fica batendo na gata, velho. Machista. Então, em 2023, essa fumaça voltou a aparecer com frequência no inverno.
Só que ainda não voltou a aparecer direito assim. Como assim? É porque essa fumaça, como eu disse, ela aparece no outono, no inverno e no comecinho da primavera. Só que uma das características dessa fumaça, quando ela aparece no céu, é que quando chove, quando tem essa fumaça, não sei se é chuva ácida, não sei, mas quando chove, é uma chuva, por exemplo, uma chuva que uma chuva às vezes ela demora, uma chuva demorada, chuva forte, com relâmpago, raios, essas vezes, né? Mas depois que a chuva passa, o céu continua assim com essa fumaça e depois chove de novo, velho. Às vezes demora pra chover de novo, mas chove de novo sempre, velho. Chove várias vezes, limpa várias vezes o céu e depois chove de novo. Aí depois, quando vem aquela chuva que fica o dia todo chovendo, que é um tédio aquela chuva, aí depois que limpa mesmo o céu. E isso sempre acontecia antes, né? Quando aparecia essa fumaça no céu, chovia, a chuva, às vezes a chuva demorava, às vezes a chuva passava rápido. Tinha várias nuvens, aliás, em volta, assim, de chuva, assim. E depois que a chuva passava, às vezes a chuva nem passava por aqui, mas ela passava perto aqui. E depois limpava de novo o céu, mas ainda continuava com a fumaça no céu. E mais tarde chovia de novo, velho. Tanto que às vezes de noite, não só de noite, mas de dia também, o céu tá assim com fumaça. Chove, né? Depois que limpa o céu fica assim com essa fumaça. E a gente tá dentro de casa e do nada, quando a gente olha pra fora, tá cheio de nuvem de novo vindo. E quando é de noite, às vezes, quando chove de noite, limpa o céu e a gente não percebe as nuvens chegando e do nada começa a cair os pingos do nada. E essa é que é uma das características dessa fumaça quando ela aparece no céu. No outono e no inverno. E na primavera, que é o que aparece no comecinho da primavera. Aí a partir de outubro, por aí, na metade de outubro, aí essa fumaça deixa de aparecer. É bem raro, mas às vezes ela chegou até novembro, uma vez em 2023, essa fumaça. Ela chegou a aparecer até em novembro, velho. Eu tenho uma teoria de que a fumaça que aparece entre abril e julho são a fumaça dos engenhos da poluição, essas coisas. Que não são tão fortes assim, fumaça, são que nem é como tá agora, mais ou menos. Aí a partir de julho até outubro ou novembro por aí, a fumaça que aparece são fumaças das queimadas que geralmente acontecem nessa época. Aí por isso que são mais fortes essas fumaças, que nem aconteceu no ano passado, lembra? Só que esse negócio que eu falei da chuva, que é a chuva que vai embora, às vezes fica. Tem várias nuvens assim, nuvem e céu azul ao mesmo tempo, chove, depois para, aí depois chove de novo. Essa tipo de característica dessa fumaça, ela sempre acontece, toda vez que tem essa fumaça acontecia. Só que desde quando voltou a aparecer essa fumaça em 2023, esses fenômenos só acontecem a partir da segunda metade do ano. Na primeira metade, entre abril e julho, por aí, a fumaça só aparece, mas não chove, né? Às vezes cai só uma chuvinha sem graça e depois o céu limpa, do nada, velho. Que nem aconteceu 2 vezes nesse ano, umas 3 vezes, sei lá, que apareceu a fumaça lá, foi em abril, em maio também. Apareceu a fumaça no céu, apareceu só um dia só a fumaça. Aí de madrugada, no dia seguinte, começou a cair uma chuvinha sem graça, viu? Só uma chuva sem graça, que nem avisaram que ia chover. Aí no outro dia já tava limpo o céu, sem fumaça, nem nada. Isso nunca aconteceu antes, quer dizer, uma vez aconteceu em 2019 isso, mas foi só uma vez, né? Mas geralmente quando aparecia essa fumaça antes, vinha aquela chuva lá que eu falei, que a chuva vinha, depois ia embora, aí depois voltava a chuva de novo, né? Depois ia embora, aí depois chovia de novo, e assim sucessivamente. Aí só depois que limpava, velho, depois de chover bastante. Mas agora não, velho. É só na segunda metade do ano que isso acontece. Que nem no ano passado e no ano retrasado, por exemplo, lá que apareceu a fumaça, aí começou a chover lá uma das vezes, lá depois a chuva foi embora. Eu tava filmando os raios lá, as nuvens indo embora e pra lá tinha mais nuvem vindo de tempestade. É só na segunda metade do ano que isso acontece mesmo. Agora, na primeira metade do ano, quando aparece essa fumaça, só vem uma chuvinha sem graça só e vai embora depois da chuva e limpa o céu. E não chove mais. É isso que eu queria entender, velho. Antes essas chuvas aí, essas chuvas subsequentes, não sei como é que se fala. Essas chuvas subsequentes, não sei como é que se fala. Essas chuvas que vêm uma atrás da outra, antes acontecia sempre, né? E agora não, velho. Agora é só na segunda metade do ano que isso acontece. Antes, quando chegava o mês de abril, já aparecia fumaça e já tinha aquelas chuvas, essas chuvas sequentes que eu falei.
que chovia, aí depois limpava, e depois chovia de novo. Agora não, velho. Agora só na segunda metade do ano que isso acontece. Eu queria entender o que mudaram nisso, velho. Quer dizer, aliás, teve no ano passado, em maio, no começo de maio, quando teve a enchente, aconteceu ali de ter a fumaça aparecer e chover, aí depois limpar, aí mais tarde chover de novo por aí, mas foi só uma vez só. Antes disso acontecia sempre, velho. Desde abril isso acontecia antes, né? Agora é só uma vez só que acontece e depois só na metade, só na segunda metade do ano que acontece de novo. E deixa eu engolir esse negócio de coco que eu comi no pão aqui. Só agora que eu fui perceber que esse negócio tava no meu dente, viu? E nesse ano também aconteceu uma vez que apareceu o smog, aí veio, tava até nublado assim. Lembra aquela vez que eu fui pra lá, eu vi se tinha uns canos de 143 lá da moça lá e na verdade era um caminhão da Iveco. Então, naquele dia mesmo, por exemplo, tinha um smog ali, só que tinha um monte de nuvem e não deu pra ver direito, mas deu pra ver os raios crepusculares ali. Aí caiu uma chuva, uns pingos lá, não lembro se choveu direito. E no dia seguinte também tava com a fumaça ali, choveu depois. Aí depois que limpou. Mas foi só dessa vez, velho. É só uma vez que isso acontece em maio, não sei por aí. E depois é só na segunda metade do ano que isso acontece de novo, velho. Eu queria que isso acontecesse sempre quando aparecesse a fumaça no céu. Mas não sei por que isso mudou e também não sei por que eu esqueci do avião. Cadê o avião, velho? Acho que eles já passaram já, hein? Já foram embora. Então foi isso, velho. Essa é a última vez que eu falo dessa fumaça nos vídeos que já tá enchendo o saco, velho. E é bom que chova direito, pelo menos, né? Ó, já teve 2 dias seguidos com essa fumaça. Isso já é bom. Antes isso acontecia, antes era só um dia só que ia aparecer fumaça e depois. Mas agora a gente já tá na segunda metade do ano. Então acho que agora que vai voltar ao normal mesmo. Eu quero ver no ano que vem como é que vai ser. Também com um monte de engenho falindo, será que... Hoje a fumaça tá mais fraca, mas tem fumaça assim, ó, ali, ó. Ela é perceptível. Olha, tá vendo lá em cima? Além das nuvens cirros, também tem fumaça ali. Olha a fumaça ali, tá vendo? É o nível 1. Essa fumaça eu inventei que ela tem 5 níveis. O nível 1 é quando tá assim como tá, ó. A fumaça é perceptível, mas ainda dá pra ver. Ah, o avião. Quer ver aquele é outro? Aquele ali é outro, velho. O outro. Por que demora tanto? Não. Aquele ali é outro, não é o mesmo que eu queria ver, não. Deixa eu ver primeiro. Olha, por exemplo, o avião tá sendo perceptível. Ele já dá pra ver o avião direitinho. Então esse é o nível 1 da fumaça. Cadê ele? O gato pôr da janela. Olha lá. Linha Blumenau, lá por Santa Catarina. Que forte meu alô. Deixa eu baixar pra não ver meu reflexo. Ele parece o Michael Jackson quando ele ficou aqui. Olha ele lá. Não vou levar as tracks dessas músicas não, né? Tem que ver que avião é aquele ali, velho. Não vi aquele avião chegando não. Acho que não era aquele que eu queria ver, velho. Eu queria ver, já deve ter passado já. Ele não ia demorar tanto assim. Ele tá ali, ó. Cadê? Tá direito isso aqui, focar ali no poste. Aí está. Nossa, mas o controle dele tá bem fraco, velho. Essa minha orelha direita, peraí. Tem que olhar pros lados quando o avião passar pra ver se não tem outro aí. Tá, deixa eu olhar só pra lá só agora. Eu vou ver. Isso é nem caração, viu? Tô vendo os gatos ali no canto do olho pulando na janela ali. Sai mosca do inseto daqui. Não sei lá que inseto é esse pequenininho. Olha o brilho do sol no avião. Cadê ele no celular, velho? Cadê? A casa tá ali.
O avião está ali. Ali, eu tô vendo, agora eu vi no celular. Olha o brilho dele, né? Do sol, né, no caso. Na verdade o brilho é do reflexo do sol, não do sol em si. Que nem, por exemplo, a pessoa fala, ah, é a luz da lua, mas não é a luz da lua. Não é, falar, ah, não é a luz da lua, é a luz do sol. Mas na verdade não é a luz do sol, é a luz do reflexo do sol. Então a luz da lua não é a luz do sol, e sim, é a luz do reflexo do sol. Isso sim. Então o arco-íris que é formado pela lua é um arco-íris de reflexão. Nossa, eu tinha visto uma coisa andando na frente do avião, assim, bem rápido, indo pra direita, mano. Impressão minha, eu achei que fosse, até achei que fosse um pássaro. Mas não, é coisa da minha vista mesmo. Ó, já vai ele, esse porra. Acabou de beber. Tem que ver que avião aquele depois, né? Aí, explosão. Lá se vai o avião, velho. Como eu tava falando, velho, essa fumaça no céu, o smoke, como as pessoas falam, ela tem 5 níveis, que eu inventei esse negócio desses níveis aí, ó. O nível 1 é esse nível aí, por exemplo, ó, deixa eu focar lá, peraí. O nível 1, esse nível aí, é que a fumaça, a gente consegue ver a fumaça ali, ó, a fumaça ali, ó. Mas também dá pra ver o céu direitinho ali, o horizonte direitinho, ó, através da fumaça. Já o nível 2 é que nem ontem, por exemplo, que já fica escuro assim no horizonte inteiro, assim, não dá pra ver direito o horizonte. Mas ainda assim, a fumaça é mais forte, mas ainda assim dá pra ver o horizonte e o sol não fica amarelo ainda, não fica vermelho, quer dizer. O nível 3, eu acho que o nível 3 já é O nível 3 eu acho que já é o das queimadas, já a fumaça das queimadas que são mais fortes, né? Que aqui não tem indústria essas coisas, né? Pra ter tanta poluição assim. Só os engenhos mesmo. Mas os engenhos não poluem tanto. A fumaça dos engenhos são essas aí, ó. Tem uma colher no chão ali. Olha, 23 minutos já, velho. E abaixa o birinho, imbecil. Olha o Diego lá. Caramba, a Dona Maria tá ali, ó. O nível 3, eu acho que já é o nível das queimadas já, né? Porque esse nível 3, ele geralmente acontece a partir de julho mesmo ainda. Antes de acontecer também, apareceu uma fumaça forte assim lá em abril, maio, por aí. Mas não sei por que mudou, né? Eu não sei do que eram essas fumaças, eu não sei se eram das queimadas, né? Mas as queimadas geralmente acontecem nessa época. E não é de hoje isso, né? Que essa queimada acontece nessa época do ano, né? Não sei se eram queimadas dos Estados Unidos que vinham pra cá. Que eles conteram aquelas fumaças, né? Não sei se essas fumaças causam temporais, essas coisas. Será que não é por isso que as queimadas dos engenhos, essas queimadas fraquinhas que acontecem na primeira metade do ano, não? Será que é por isso que essas fumaças não fazem aqueles temporais que eu falei que vinha rápido e depois ia embora? Agora que eu fui perceber isso, velho. Aí falaram do negócio de uma chuva ácida, não sei o que é uma chuva que cai. Então, deixa eu voltar ao assunto. Então, o nível 3 é esse. O nível 3 é quando a fumaça fica mais forte, o sol já fica vermelho, o horizonte já fica todo cinza assim, mas ainda dá pra ver o céu aqui, as nuvens ficam laranja, né? O nível 4 é quando o céu, até a parte de cima do céu já é difícil de ver. Fica tudo, né? Mas dá pra ver ainda o céu assim. E o nível 5 é quando a fumaça já tá no solo já. E quando cobre o céu inteiro não dá pra ver nada. A única coisa que dá pra ver é a bolinha só do sol. E mesmo o sol estando alto, só aparece uma bolinha vermelha só. Esse que é o nível 5, velho. E é o mais perigoso de todo. Isso sim.
Esse é que eu falei agora das fumaças. As fumaças que aparecem na segunda metade do ano, eu acho que são das queimadas, velho. Porque as queimadas sempre acontecem nessa época do ano. Só que as queimadas, mas antes essas fumaças fortes assim, elas já apareciam na primeira metade do ano já. Então eu não sei se essas fumaças eram dos Estados Unidos que vinham, que lá também tinha queimadas lá. É a mesma época, por exemplo, lá. É a mesma época que a primavera aqui, lá é primavera. Não, a época que era o outono aqui, em abril, era a primavera lá, que é a época que tem as queimadas lá. Então eu acho que as queimadas vinham pra cá, mas por que não tem mais essas fumaças assim? Talvez não tenha mais queimadas, né? E por isso que as fumaças que aparecem na primeira metade do ano são mais fracas, que são as fumaças do engenho. Mas eu acho que essas fumaças do engenho não causam temporais, essas coisas. Por isso que não tem tantas chuvas assim na primeira metade do ano. Só na segunda metade do ano mesmo que começa a vir as fumaças das queimadas que tem essa chuva que eu falei, a chuva que vai embora lá e depois volta. Mas depois eu vou pesquisar mais sobre essas coisas para não explicar errado, né? Então foi isso só, eu queria mostrar. Abaixa o celular, tá baixando o vídeo. Primeiro eu fiz uma cara engraçada, mas mesmo assim. Cadê o controle? Eu entrei aquilo. Muito suspeito. É pra lamber a boca e engolir saliva toda vez que falar, pra não repetir o que eu falei de novo. Então foi isso então. Também tem fumaça dos vulcões também, mas dos vulcões acontece em qualquer época do ano. Eu já vi fumaça do vulcão já no ano passado, por exemplo. Só que a fumaça do vulcão é bem alta mesmo, né? Mais alta. Dá pra perceber que é diferente. Dá pra ver as ondulações dela, né? Não é que nem a fumaça das queimadas aqui, são mais parecidas com a neblina, né? Mas tá ficando até escuro já o horizonte lá. Horizontina. Ontem tocou Nikita do Elton John no rádio, né? Só porque eu falei que tinha visto lá no rádio, no carro lá, a música tocando, só que era outra música no caso. Ontem tocou no rádio de noite. Que zoado. Então é por isso que não tem temporada na primeira metade do ano, né? Na primeira metade, lá entre abril e julho. Porque as fumaças que aparecem nessa época são dos engenhos. E a dos engenhos não causam, não impactam tanto assim nessas coisas quanto as fumaças das queimadas, né? Que aparecem na segunda metade do ano. Essas musiquinhas vão começar a terminar logo o vídeo. Porque antes as fumaças fortes apareciam na primeira metade do ano e chovia normal antes. Depois que parou de acontecer isso, né? De aparecer essas fumaças fortes na primeira metade do ano. Eu não sei se são queimadas dos Estados Unidos mesmo, de outros países, né? Que vieram pra cá. Mas se tinha queimadas antes, então não tem mais agora. Por isso que não chove mais direito. Depois eu pesquiso mais disso, né? Lá no Reddit eu explico melhor. Eu vou esperar aqui então. Tchau, tchau. Tem que fazer tomar banho. Eita, digo, tchau, tchau. Uma pelincha aí, tchau, tchau.